Senhoras e senhores, agora sim, começando mais um Mindcast por aqui, mais um daqueles episódios que a gente gosta de gravar aqui internamente, e você vai começar a ver esse episódio aqui, tá? Não vou dizer que vai ser pro resto da vida, mas que a gente vai gravar, procurar sempre publicar na primeira semana do mês, te trazendo exatamente aquilo que a gente acabou de lançar. Então, só para você ter uma noção, nós estamos gravando aqui nos últimos dias de abril, para você pegar fresquinho no começo de maio aquilo que a gente acabou de lançar. Mas lançou o quê? Lançou, basicamente, quando a gente fala lançar, são os novos produtos jurídicos que a gente já vem percebendo que a gente fala o tempo todo, que basicamente são causas de nicho, né? A gente hoje está com nesse momento, está com 102 produtos jurídicos, 102 causas de nicho, muitas delas dão um puta resultado, então a gente brinca que vai do M&A, né, ao consumidor, né? Então de puta negócio para coisas um pouco mais simples, tem advogados que, né, atuam em todas as frentes aí do direito, e a gente vai lançar ao longo desse ano mais de 82 produtos jurídicos, então provavelmente chega até o final do ano aqui quase em 200. Então vai ter produto pra caramba, não tem o que você não vai encontrar aqui internamente. E obviamente distribuído nas principais áreas. Só um ponto importante, assim, como é que a gente cria esses produtos? Acho que é interessante pontuar aqui para você que está chegando, que é o de gaiata, né? A gente olha primeiro tráfego, certo? Tem gente procurando? Se tiver gente procurando, para a gente é fundamental, porque é um sinal de que puta, é mais fácil de fechar. Tem uns que a gente aposta, às vezes, que não tem lá tanta gente procurando. Depois o Vitor conta um pouquinho quais são os critérios que a gente segue aqui. Mas também a gente olha se tem gente processando, né? Então, se tem gente procurando e gente comprando, a gente brinca, puxa, fechou, preciso estar aqui no meio, preciso fazer parte dessa roda. Então, quem traz esses produtos para a gente são os nossos próprios clientes, muito cliente, a gente, né, recebe mensalmente aqui. Então, esses próprios clientes falam, cara, tem uma tese aqui na Bahia, tem uma tese aqui no Ceará, tem uma tese no Pará, queria atacar isso aqui, eu tenho um cliente me procurando, porque é uma indústria XYZ. Então, a gente fica sabendo de coisas, cara, muito top, você vai descobrir aqui algumas delas hoje, tá? E a gente vai dizer para você exatamente algum indicador de cada um desses produtos, tá? Para que você possa escolher, ver, porra, quero testar isso aqui, Guilherme, como é que eu faço? Quero ser um dos primeiros a usar esta causa aqui, né? Como é que eu faço? Então, já de antemão, te deixo disponível aqui você entrar em contato com a gente. Ah, já sou cliente, legal, fala com o teu gestor. Não é cliente ainda, quero experimentar, pegar algum lead. Fala com o nosso time aqui que a gente é bom de negócio, certo? Bom, estou com o Vitão aqui, meu sócio, diretor comercial da empresa, cara que manja aqui pra caramba, tá no dia a dia ali falando com milhares de advogados. Vitão, dá uma introdução, até uma curiosidade, cara. Eu falei aqui que a gente traz os próprios clientes, né? Quantos clientes que hoje a gente está numa média assim, de falar com a gente mensalmente? A gente tem aumentado muito essa média, né, de advogados que nos procuram e tal. Como é que tá esses números hoje? Cara, hoje a gente fala pelo menos, né? Pelo menos, falar mesmo com pelo menos uns 100, 110 advogados por mês, né? Então, chegando agora, provavelmente esse mês nós vamos bater uns 140. Mas o que chega de lead é quanto hoje na média? Cara, na média são 650, 800 mais ou menos. Teve mês que bateu quase 1.000, né? O mês passou de 1.000, inclusive. Top. Então já estamos falando aí, cara, de maneira direta com esses caras que tem muita coisa boa, né? Que a gente está percebendo que os caras trazem e que a gente não vai dizer não pro cara, né? Porque a gente precisa entender primeiro o cenário dele, né? E aí a gente já descobriu numa dessa algumas coisas boas aí, né? Sim, bem legal, bem legal. Bom, vamos começar, vamos entrar direto no que interessa e depois a gente vai pontuando, acho que alguns detalhes ali de como a gente, algumas estratégias por trás de cada um. Eu vou puxar o primeiro, tá, Vitão? E aí já estou te antecipando até para você que está nos acompanhando. Olha, Gui, puta, queria ouvir depois, tá? Você consegue ver por vídeo, enfim, queria ver com mais detalhes. O nosso blog também está lá, truemind.com.br/blog. Tem lá o conteúdo bem bonitinho com os links para você entrar, inclusive, nas LPs, tá? Aqui um adendo, inclusive uma observação interessante. Cara, assim, puta, adorei, cara. Posso usar a LP como referência, copiar? Lógico que eu não posso dizer para você, vai lá, copie, claro. Né? Não diria isso, mas assim, cara, claramente não é o que faz dar resultado. É simplesmente, vou copiar uma LP igual e vou fazer uma campanha. Te falo que é muito complexo. Se fosse só isso, a gente não colocaria o link, né? Não deixaria até esses dias um cliente me perguntou, mas se o cara copiar? Eu falei, cara, deixa ele copiar, porque assim, se ele estiver copiando, ele está atrasado, né? Porque a gente vai estar o tempo todo mudando a LP. Às vezes nós fizemos uma cagada, que não está dando certo, mexemos nela em 2 semanas e o cara ficou lá com a cagada. Então, assim, é melhor você entrar em contato com a gente, faz uma parceria, a gente é bom de samba. Puxa, cara, posso usar, posso comprar LP. Cara, aqui a gente é muito bom de samba, né? E agora a gente está com um formato de venda de lead. Então, puta, cara, tá animal. Às vezes você começa com pouco, dá para colocar o pezinho na água, a gente está muito flexível nisso, tá? Então, não copie, entre em contato, porque eu acho que você vai... não subestime que é complexo, para você fazer uma campanha muito boa. Cara, primeiro que eu queria puxar aqui, a gente tem diferentes áreas que a gente vai trazer hoje, né? Só para antecipar, já são 8 que a gente vai comentar, de diferentes áreas de fato, tá? Algumas, puta, do ponto de vista financeiro, fantásticas. Outras, do ponto de vista, vamos colocar de massa, de volume mesmo, também fundamentais. Cara, a primeira que eu queria puxar é representante comercial, vínculo empregatício. Então, dentro do trabalhista,
dentro de uma especificidade trabalhista aqui, de uma causa, né, vínculo empregatício, que eu vou abrir um parênteses, inclusive está super em alta, né? A gente tem tido vários clientes com muitos bons resultados, tá? A gente tem dentro disso representante comercial. Cara, assim, não manjo tanto disso, porque né, a gente não advoga diretamente, mas a gente conhece bastante o mercado, enfim, experiência aqui empreendendo, e a gente sabe que tem muita gente na venda, né? Inclusive internamente. Então, a representação comercial, geralmente, ela tem muitos desvios, aí a gente está falando com muito advogado, então não vou entrar no detalhe, que é a hora de, puxa, pago por dentro, pago por fora, como é que eu faço? Né? Puta, não assino a carteira do cara, só pago o que ele vender. Essa história toda gera muito pano para manga. Essa é a verdade. Então, olha que dado interessante aqui, então, que eu peguei. Curiosidade, né, que tem dentro da CLP. Em média, isso tem dentro da LP, inclusive, tá? As ações de reconhecimento de vínculo empregatício têm 75%, quase 76% de decisão favorável. Então, porra, cara, nada mal aqui para os caras que apostam nisso. A gente tem alguns clientes aqui que colocam bastante grana e dentro do trabalhista o cara fala, não, só quero vínculo e tenta focar exatamente nisso, representante comercial. Então, isso vem uma demanda de um cliente nosso. Eu acho que vale a pena você que atua no trabalhista ou quer pegar uma causinha e se tornar um especialista aí, tá aí um prato cheio para você. Exatamente. Eu posso estar até errado, mas eu acho que vínculo empregatício é muito mais fácil de provar do que outros pedidos trabalhistas, né? Tipo insalubridade, outras questões lá que você precisa de outros tipos de evidência, né? Às vezes tem que ter a perícia necessária lá no local para ver se de fato existe lá insalubridade. Vínculo empregatício não tem muito, né? É só atender lá os 5 critérios lá. Se o CAI, geralmente são documentos que comprovam já os 5 critérios. Aí aceitou isso aí, já era, bicho. Não tem mais como errar, né? Não tem mais caídas. Agora é só o tempo de receber. Bom demais. Fala a segunda pra gente. Boa. A segunda, cara, essa já é também muito nichada, cara. É questão de causas, né? Causas contra as seguradoras, né? Então, as causas que... alguns números, inclusive, que estão dentro dessa página que, cara, eu achei isso aqui violento, velho. Nos últimos 5 anos, as seguradoras sofreram 928.525 processos de consumidores. Ou seja, cara, quase 1 milhão de pessoas nos últimos 5 anos. Isso dá mais ou menos o quê? Cara, quase 200 mil pessoas por ano processando uma seguradora por algum problema que aconteceu. Que processaram. Né? Isso fora os que procuraram e tá deixando o dinheiro em cima da mesa, acabaram desistindo, não contrataram, porque às vezes é um negócio que o cara não quer se incomodar, tá meio puto e tal, mas é tipo, sei lá, o problema aéreo, né? O cara, ele quer o dinheiro dele de volta, ele tá puto, mas às vezes ele vê o trabalho que vai ser e ele acabou, enfim, não encontrou alguém que faça da forma nichada como ele gostaria. Cara, isso aqui é uma causa violenta, porque dependendo, se for, por exemplo, o seguro de vida, né, que não foi recebido, cara, uma grana violenta, velho. É uma grana violenta. Mas a pessoa já morreu, né? Mas o advogado ganha dinheiro também, né? Exatamente. Cara, deixa eu fazer só uma observação. Esses dias eu estava falando com alguém sobre essa causa aqui, com algum cliente, estava conversando, e aquele papo, não sei o quê, ele falou, cara, e empresa aí dentro? Puta, com certeza tem empresa. Esse cara tinha até um pouco de experiência nisso, ele falou, não, tem empresa. O problema é, puta, tem 928 mil, né, processos. Todo processo, óbvio, tem uma empresa por trás, tem um CPF, aquela história toda, mas de fato é empresa. Qual que é o percentual? Cara, eu diria seguramente não mais do que uns 10%. Puta, nas melhores situações uns 20%. E aí o que muito nos chega aqui? Fala, então é o seguinte, eu quero pegar essa de seguradora, mas só quero empresa. A gente consegue, Vitão? Como é que faz isso? Não, aí fudeu, né, cara? Porque, tipo, é exatamente isso aqui. É como se eu falasse assim, velho, olha só, seguinte, eu tenho uma loja aqui no shopping que nos últimos 5 anos entrou 928 mil consumidores na minha loja. E aí você vai dizer pra mim assim, cara, como que a pessoa que entra na tua loja, você já sabe na cara dela, não, esse maluco aqui, ele é dono de seguradora. Esse cara, que certeza que ele tem uma seguradora, aí tá escrito na testa dele, né, que ele de fato tá querendo se defender de um processo. Cara, é muito difícil da gente identificar esse tipo de critério para definir esse tipo de público, né? Até tem critérios de segmentação e tal, que o Google hoje permite, mas a assertividade disso, de acertar na mosca dessa forma, onde só vai vir dono de seguradora, dono de empresa ou qualquer coisa nesse sentido, cara, é muito difícil, velho. É a mesma coisa que você falar assim, não, fica um segurança lá na frente da minha loja, ele vai barrando, assim, baseado no... Se o cara tiver de terno, deixa entrar. Se o cara não tiver de terno, não deixa entrar. E aí, pô, que garantia que eu tenho só porque o cara tá de terno que ele de fato é o dono da seguradora. Né? Então, é meio difícil da gente conseguir esse tipo de especificidade nesse produto aqui. Pode ser que existem outros produtos que daí sim fazem mais sentido trazer um empresário, por exemplo, sei lá, de solução de sociedade. Dificilmente uma pessoa que é casada vai dissolver a sociedade, né? O cara que de fato tem uma sociedade que ele quer se separar ali e tal do sócio dele. Então aí já faz mais sentido. Mas aí seria outro tipo de produto, né? Não esse daqui. Cara, antes de passar para a próxima aqui, eu lembrei lembra do Gustavo, do escritório, que é especialista nisso, né? Poleto e Passamai, dá para falar, tranquilo, beleza, os caras são gente boa pra caramba. A gente foi dar uma palestra no Poleto, eles são especializados na defesa de seguradoras, né? Então, para a seguradora. Estamos falando aqui, né? Eles atendem, acho que seguradoras, salvo engano, números de mercado, são umas 40 grandes no mercado, uma coisa assim. Eles me contaram no dia lá e não era um número muito maior que isso não, tá?
E aí eu falei para eles, cara, a gente tá muito de olho no contrário, porque a gente tá de olho na massa, né? A gente fica sempre de olho nas 30 milhões ali e tal, de processos que entram no judiciário todo ano e tal. E aí a gente falou para eles, olha, a gente tá, na verdade, jogando meio contra vocês aqui, e vocês querem as grandes seguradoras. Não, ele falou, não, mas pô, então ajuda a gente a arrumar as grandes seguradoras, que é a mesma história que a gente falou do empresário. Pô, tem 40. Falei, cara, rapaz, se eu conseguir fazer com que uma grande seguradora, tô supondo aqui, tá? Uma Porto Seguro da Vida, o cara do jurídico esteja procurando no Google um advogado, falei, olha, rapaz, assim, por mais que a gente seja, a gente manje do negócio, eu não tenho essa premissa de dizer, né, que, porra, cara, isso aqui funciona. Não funciona assim. Então, ao inverso disso, né, o que está caindo, o que eles estão defendendo, eles estão no contencioso das seguradoras, de fato, a gente consegue, de alguma forma, impactar, consegue gerar, porque tem muita gente procurando. Aonde a gente procura, o cara deixa um sinalzinho pra gente. Deixou essa migalhazinha que a gente precisa, a gente pega ela e traz ele para dentro do nosso produto, certo? Bom, terceiro, incentivo fiscal, lei do bem. Aqui caímos no empresarial, acho já mais, né, enfim, bem enraizado aqui no empresarial. Acho ainda que esse produto jurídico ele está numa fase ainda muito daquele de descoberta, assim, sabe? Tipo, muito nego curioso, meio LGPD, assim, né? Mas uma curiosidade que é interessante, que a gente até coloca na LP logo de cara, né? Que a lei do bem, ela consegue diminuir até em 34% os gastos com pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Então, para aquelas empresas realmente... O que é interessante da lei do bem, assim, um ponto que eu acho que eu destaco, por mais que sejam muito curiosos e converta menos... Quando converte, você está falando de uma empresa grande. Por quê? Porque a gente, por óbvio, aqui, a grande maioria dos advogados vai sacar essa, mas para reduzir 34% dos gastos com pesquisa, desenvolvimento e inovação, isso sai daquela folhinha de imposto. Simples, né? Do Simples Nacional, não, do lucro real. Então, ele está gastando uma grana com esse setor na empresa dele e, de repente, vem um advogado e fala, cara, é o seguinte, dá para você colocar aqui um incentivo fiscal da lei do bem e, ao invés de você ter que gastar com isso, você vai diminuir o teu imposto. Então, vou emitir uma notinha aqui para você, como se fosse a restituição lá do PIS e COFINS, né? Então, qual que é a jogada aqui da lei do bem? É pouco? É pouco. Mas a empresa que vem, quem está procurando, geralmente é um baita negócio. Então, não é uma empresa simples, já passamos do teto dos 4,8 milhões. E provavelmente não é uma empresa que fature, sei lá, menos dos seus 30 milhões, porque tem que ter um setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Só para você ter um setor de uma empresa, quanto não custa? Então, eu acho uma baita sacada, né? Tendo vamos colocar consciência, esta paciência de fazer o negócio acontecer para gerar os leads para aproximar, eu acho um baita produto. Exatamente. Inclusive, isso daqui veio de um cliente, cara, antigo já nosso, né? Que inclusive a gente foram visitar lá eles lá em Porto Alegre, que é o pessoal da CZ lá. Olha aí que legal. Um abraço, inclusive, pra galera lá, porque os caras são muito picas, os moleques são muito espertos. E eles falaram que, inclusive, fora isso, o migué que eles metem, o migué positivo, no caso, que eles metem dentro dessa ação aqui, é que geralmente eles pegam indústria, né? Então, às vezes, indústria moveleira, por exemplo. É uma indústria que fatura uma grana, eles já são no lucro real, a grande maioria. E eles não têm um setor de pesquisa e desenvolvimento. Eles falam, cara, desenvolve esse negócio aqui, ele tem os meios de como que você caracteriza um setor de pesquisa e desenvolvimento, e aí você fazendo esse movimento aqui dentro da tua empresa, você já economiza 34% dos gastos. Jogada legal. E aí ele já vai entrando dessa forma, assim, a desculpa dele é falar assim, cara, você já investe em pesquisa e desenvolvimento? Eu não visto nada dessa porra. Cara, você sabia que... E aí ele começa a conversa. E aí eles são bem desenrolados nisso daí, tem um cara lá, inclusive o Juliano, que é o cara que mais manja desse negócio aqui específico, cara, bom mesmo. Isso me lembrou só um negócio interessante aqui, cara, que essa é bem boa mesmo. Tem um sócio que atuava na parte mais consultiva, assim, que é muito trabalhista só de portos, né? Ele fazia, basicamente, para simplificar, assim, toda auditoria na hora de que um porto transitava de um porto para o outro, grandes operações. E ele me contava, às vezes, que o cliente chegava para ele e perguntava, mas quanto custa o seu honorário? Ele falava, nada. Como assim nada? Você não vai cobrar? Não cobro nada. Como assim? Como é que você cobra, cara? Não tem isso, né? Ele falou, não, eu cobro só pelo resultado que eu te dou. Então, esse é o tipo de caso que você fala, não, cara, assim, hoje você está gastando, você está pagando para o fisco, certo? Vou regularizar, você vai gastar menos com o fisco. Deste valor é que eu cobro um pouquinho. Então, quando ele dizia isso para o cliente, ele tirava uma puta objeção, não cobro nada, só vou cobrar daquele resultado. E o cara ganhava milhões, porque os negócios eram muito grandes, né? Então, ele fazia aquelas auditorias, por exemplo, dos valores que tinham que pagar, né? Dos acertos trabalhistas, chegava às vezes no próprio sindicato, negociava e tal, então tinha uma projeção lá assim, 10 milhões aqui para você desembolsar. Ele falou, cara, consegui aqui, fiz o acordo, tá tudo certo, baixou para 5, tá? Desses 5 que você tá economizando, 2,5 é meu, 2,5 toma aqui pro teu bolso, né? Bom fazer negócio contigo, um abraço, até logo. Foda, né? É foda. Boa. Próxima causa, então, de lançamento que a gente está de olho aqui, que já saiu, causas do direito aéreo, né? E aí a gente, inclusive, né, as reclamações contra as companhias aéreas cresceram 83% nos últimos anos, principalmente por conta da pandemia, né, que mexeu muito
nessa regularização enfim, da relação empresa e consumidor aqui, mas agora que voltou com força total, né, as questões presenciais, está voltando muito a questão do overbooking, a questão dos problemas antigos da pandemia. É bizarro como os caras não aprendem com isso, né, mas voltou muito forte a quantidade de pessoas que estão com problemas. Por exemplo, em 2020, inclusive, que era ano de pandemia, 60% dos voos enfrentaram algum tipo de problema, seja ele o overbooking, seja ele o atraso e por aí vai. E, cara, é impressionante, né? Porque, cara, o crescimento de 80% nos anos é um negócio que já te dá uma projeção de que esse é um meio que mercado infinito, né? Nunca vai deixar de acontecer de problema nesse sentido. E aqui As já vai um companhias caso. estão sempre quebradas, né, mano? Exatamente. Os advogados espertos estão lá para arrancar o dinheiro dos caras mesmo. Porque, cara, é uma causa aqui relativamente simples também, né, de consumidor para fazer em termos operacionais ali. Eu não acredito que tenha muita dificuldade e necessidade de audiência. Tem muita empresa que já é esperta nisso e já tem acordo, né? Tipo, as grandes operadoras telefônicas, por exemplo, também, falando de um produto paralelo, já tem acordo. Então, por exemplo, cara, se você em 40 dias entra com a notificação, 40 dias os caras já estão te entregando dinheiro. Né? Não é muito, obviamente, por ser acordo, mas, cara, em 40 dias um recebível de um processo é interessantíssimo, né? Porque antecipação de fluxo de caixa que isso aqui pode te gerar num volume é bizarro. E você não fez nada, na verdade, né? Você só notificou os caras, daqui a pouco caiu um dinheiro na tua conta. Então, é uma causa de se manter de olho aqui, porque isso aqui, cara, é muito bom. Muito top, cara. Só uma observação aqui, né? Essa causa aqui, ela chama bastante atenção, né? Principalmente os advogados que olham para o volume. É que tem muita empresa já conhecida nisso, né? Empresa bem respeitada nesse setor. É Liberfly, Resolvi, um monte aí que atua de braçada, faz tempo que está atacando de braçada esse mercado. Algumas compram, então vamos entrar no detalhe, acho que a gente já falou algumas vezes sobre isso. Também não é segredo para ninguém, então bem tranquilo de falar. Mas o que acontece? Como essas empresas, elas já conhecem bastante do mercado, sabem quanto vale aquela causa, tem todo um dado que a gente sabe que hoje isso é petróleo e tal. O que acontece? Esses caras, eles acabam inflacionando o mercado, que é o mercado de pesquisa, o mercado Google, vamos colocar assim, tá? Então, chega a custar um CPC, que é o clique que você vai gastar no Google para uma causa como essa. Puta, R$15, R$20, dependendo da região, quanto eles estão pagando, custa muito caro. E aí você pensa assim, puxa, mas beleza, mas é uma causa que, puxa, aqui no tribunal aqui de São Paulo tá dando uma média, o dano aqui de 7, 8 pila. Então, puta, posso gastar X com essa causa. Mas não é bem assim, você gasta esse CPC 15, aí leva ele para dentro da tua LP, ok, a LP, o produto a gente desenvolve, é maravilhoso, não tenho dúvida, você pode entrar lá, você vai ver que é animal. Só que você tem um problema comercial. Esses caras têm um comercial animal, respondem super rápido, tem todo um processo muito redondo, eles já têm toda uma credibilidade nesse mercado. Então, o cliente vai comparar você com esses players, entendeu? Tem a questão de eles comprarem o seu direito, tem, acho que a Liberfy, se não me engano, dá milão na frente se você não quiser entrar com o processo. Então, perceba assim, para não subestimar, não estou jogando, como é que fala assim, jogando areia no negócio, mas não é para subestimar a simplicidade, a facilidade. Porque os advogados chegam e falam, não, esse aí é fácil então, quero, pô, adorei. Cara, não é. Porque tem nego bom atuando nesse mercado. Então tem que tomar cuidado. É um mercado bem, bem competitivo e, puta, muito bem atendido, diga-se de passagem. As empresas estão nadando de braçada não à toa, né? Os caras realmente estão fazendo um trabalho bacana. Tem que ser um puta vendedor, né? O resumo é esse. Exato, exato. Cara, essa aqui, acho que é a minha vez agora, né? A quinta. Puta, essa daqui é uma causa queridinha, hein, mano? É suspensão ou cassação do CNH. Eu gostado bastante dessa daqui. Essa aqui eu vou dar até uns números aqui que eu acho que são interessantes, tá? A gente viu assim, ó, uma curiosidade aqui, né? 10 mil motoristas, né, recuperam a CNH suspensa ou cassada todos os anos, tá? Então, separa esse número, fica com esse número na cabeça. Tem uma empresa que até coloquei como exemplo, a Doutor Multas. A última vez que eu vi, eles estavam com mais de 500 mil de acessos orgânicos, assim, sabe? Então, os caras, puta, fazem negócio pra caramba, são uma referência nesse setor. Mas olha que interessante isso. Fiz uma viagem agora, inclusive vou mandar um abraço para o nosso amigo lá de Juliano Vitória, que ele é o proprietário de uma empresa, para você que gostou dessa causa aqui, coloca aí, chamado Help Multas. Tá? E a Help Multas é uma empresa especializada, eles lançaram uma franquia só para atender esse tipo de causa. Então, eles trabalham com cassação, com suspensão, eles também atacam um pouquinho o mercado de multa, mas não é um mercado tão legal, porque o valor é muito mais baixo, com uma multinha de 200, 300 reais, não tem muito o que você cobrar dele, sabe? E ele já tem 40 unidades. Algumas não foram abertas ainda. Cara, o negócio dos caras é redondinho. Redondinho mesmo. E da onde vem a maior parte dos leads dessas 40 unidades, Brasil afora? Nem sei se pode falar isso, mas depois, não puder, me manda um comunicado aqui, me notifica, eu tiro essa parte aqui do podcast. Mas os caras fazem, cara, uma média de mais ou menos uns 30, sabe, via administrativo por unidade. Então, vamos multiplicar 40 por 30, são 1.200 processos mês. Só que
cassação, suspensão, lógico, tem as questões de multa. O mercado é gigantesco. Aí, sábado também, almoçando com um brother que está nessa área, ele contando. Então, nós estamos falando de causas aqui, tá, gente? Que o cara paga na frente, que você independe, vamos colocar assim, do judicial, geralmente fica muito em via administrativa. Você não consegue, geralmente, resolver o problema, você só ganha tempo, mas esse tempo o cara precisa, né? Então, eu já vi advogado cobrar 1,5 e ser advogado que cobra 3 conto, que sabe cobrar mais, gerou marca e tal. Cara, então é um negócio, fantástico no sentido do volume. Tem um cara que só para atender isso aqui, conseguir fazer uma campanha redondinha, cai 10, fecha o 2, cobra 3, cai 100, fecha o 20, cobra 3, todo mês eu faço 60, 70, 80 pau de receita nova no escritório. Então, assim, estou considerando fazer um número simples aqui dentro de um funil. Fica de olho nessa causinha aqui, porque, cara, de fato, ela é muito interessante. Tem muito cara nadando de braçada, Help Moods, eu adorei. Estou fazendo um elogio aqui à empresa, que a gente conhece bem eles, está bem próximo, então, muito bom. De fato, bem legal essa causa. Bom, inclusive, é uma causa que tem muito, independe de OAB, né? Então, se você for um bacharel em Direito, por exemplo, ou até mesmo um cara que está saindo da faculdade agora e tá pensando em descolar uma grana, esse é um produto que, cara, muita gente já tentou, não é que já tentou, né, mas é uma que dá para entrar sem você ter necessidade de ter uma OAB, né? Se o cara for um bom vendedor aqui, de fato, ele consegue se consolidar bem numa estratégia como essa. Muito bom, muito bom. Vamos para aquelas que, assim, no momento que a pessoa está ouvindo, já saiu, né? No momento em que a gente estava gravando aqui, estava quentinha. Tô ouvindo isso aqui em maio, né? Porque geralmente os nossos podcasts são ouvidos até 30 dias, assim, com bastante consistência depois que a gente grava aqui. Então, você que está ouvindo, já saiu, tá, cara? Mas conta aí, Vitão, qual que é a primeira aqui das outras 3 que a gente vai abordar? Boa, vamos falar um pouquinho sobre essa daqui, que essa daqui é novidade mesmo, né, velho? Inclusive, depois nós vamos lançar uma enquete, né? Tem como lançar uma enquete aqui no Spotify agora, para vocês votarem aqui e depois até colocarem como se fosse a caixinha de pergunta lá da... Caixinha de pergunta do Instagram tem aqui agora no Spotify, onde você pode sugerir pra gente dar uma analisada aí no teu produto, cara. Então você coloca aí, por favor, que a gente depois vai trazer, quem sabe no próximo mês a gente já não fala sobre o produto que você recomendou aqui pra gente. Vamos botar assim, qual produto jurídico você gostaria que nós, né, lançássemos aqui, avaliássemos a viabilidade dele, isso, né? Aí. Boa. Fechou. Então vamos lá. O primeiro produto é licença prêmio dos servidores públicos, né? Curiosidade, o Ministério da Economia distribui cerca de 3,4 bilhões de licença prêmio por ano. Cara, é muita grana que rola nessa questão da licença prêmio. Eu não entendo nada de direito administrativo, confesso que eu sou mais do que um zero à esquerda nesse negócio aqui, mas eu sei que a licença prêmio é tipo um direito adquirido dos caras. Eles têm direito a receber e muitos municípios não repassam esse valor. Tipo assim, é como se o cara falasse, o cara tem direito a receber, mas eu seguro essa grana aqui e fica aqui comigo. E foda-se o cara que tá trabalhando lá, porque ele nem sabe, na verdade, que isso poderia ser um direito dele. E é muita grana que tá lá parado. E aí com uma ação, acho que uma notificação, se eu não me engano, que começa... eles já liberam essa grana para o cara. E geralmente são granas retroativas. Então, por exemplo, é um direito que ele teria por ano, eu acho, se não me engano, alguma coisa assim. E o cara não recebe. E aí ele já pega todo retroativo, tipo uma aposentadoria, que você revisa lá o benefício, mais ou menos nessa linha. E, cara 3,4 bilhões é muita grana. É muita grana, velho. Então, e é só judicial, pelo que eu ouvi falar, né? Acho que sim. A gente acaba aprendendo com os advogados, sabe? Porque, o advogado que nos acompanha que sabe, não tem como você saber de tudo. Exato. Então, pelo que a gente, esse veio um pedido de cliente e tal, massa, e o cara comentou, via judicial, mas sai rápido, né? Governo pagando e tal, aquela história, né? Porque depende, né? Se não for justiça estadual, porque nesse caso é a justiça federal, né? Então, justiça federal geralmente tramita rapidinho. Fato. Mais um produto, mais um nicho dentro do nicho administrativo, né? Então, animal isso, né? Boa. Cara, ou mais uma aqui pra gente trabalhar, sonegação fiscal. Bom, essa aqui o nome já diz muito, né? Então, só para ter uma noção aqui, né? Uma curiosidade, que a gente sempre coloca isso dentro das próprias LPs, cerca de 1.224 processos por ano, tá? E mais 50% dos processos de sonegação fiscal são resolvidos, né? Ou por meio de acordos, parcelamentos ou outras medidas. Esse dado aqui eu gostei bastante, porque a gente mostra uma efetividade de realmente, acordo. O cara foi pego, foi, né, de alguma forma aqui, recebeu lá uma multinha ou um aviso, olha, a tua empresa está sendo investigada aqui por sonegação, rola muito acordo, até porque, a sonegação é crime da cadeia. Então, eu imagino que os empreendedores, né, e geralmente são empresas grandes, então acho que aqui tem alguns golaços envolvidos, assim. O primeiro golaço, ao meu ver, é, cara, você vai pegar coisa grande, né? Pelo que eu sei, o fisco ainda não pega muita empresinha pequenininha que está sonegando, sei lá, 1 quilinho de arroz ali, coisinha pequena. Os caras vão pegar nego grande. Na minha época até de distribuição de bebida, muito tempo atrás, eu lembro de uma empresa no interior de São Paulo, ou São Paulo capital, que distribuía bebida pra caramba, assim, milhões, e o cara foi preso.
Eu lembro que naquela vez que a gente estava começando, era mais fácil naquela época, né? Puta, às vezes você emitia nota, você esquecia, aí esquecia 1, 2, 3, 4, 5, lembravam na 10ª. Então fingia que, né? Tudo bem. Hoje em dia não tem mais isso, cara, não dá para sonegar. E também não faz nenhum sentido, né? Não fazer juízo de valor aqui. Não recomendo de maneira alguma, até porque você não vai ser reconhecido nesse país se não pagar um impostinho. Mas o que eu achei interessante é que naquela época eu fiquei com a sementinha. Falei, cara, esse negócio da cadeia mesmo. E o cara ficou lá. Salvo engano, lembrei até o nome, cara. Oliveira Silva Distribuidora. Acho que era isso mesmo. Prisão por sonegação fiscal. Enquanto eu estou falando aqui, vou botar até porque se for, puta, golaço. Lembrei. Empresários são presos por sonegação. Tá lá, cara. Tá lá. Exatamente, ó. Foram presos Diego Vinícius de Oliveira Silva, donos da Ecomix e Jair, alguma coisa assim. Que era uma distribuidora gigantesca. Nossa, 2015. É isso mesmo. Puta merda, tô ficando velho. E os caras foram presos por sonegação, cara. Então, nunca mais esqueci. E não é pouco tempo, né? Cadê? Então, o que é interessante aqui? Porra, tem acordo, legal, porra, efetividade. Pra gente, isso aqui, cara, assim, bem claro, é porta de entrada, tá? Então, o cara tá procurando por sonegação. Mas, Gui, quem tá procurando por sonegação? Tem o cliente também? Posso te garantir, velho, que o cara que recebe, a gente já falou isso várias vezes, o B2B também tá no Google. B2B é você, pô, você entendeu? Tem um escritório, tem um CNPJ, eu contrato outra, contrata a Termites. É um B2B pra gente, né? Você é um B2B. Então, o empresário também tá. Até quando ele, tá sendo investigado ali, tá com advogado, puta, ele tá meio desconfiado, cara, chegou em casa, a mulher começou a chorar, puta, meu filho, meu marido vai pra cadeia, não sei o que o cara vai fazer, pô, deixa eu dar uma olhadinha se o BO é desse tamanho. Mas o cara vai dar aquela investigadinha, puta, investigou, cai dentro do nosso produtinho, né, dos nossos clientes, e aí a gente fala, pô, vamos conversar um pouquinho, deixa eu entender um pouquinho o teu caso, deixa eu entender a seriedade, deixa eu ver se o advogado tá fazendo um bom trabalho, né, enfim. Então, porra, uma causinha que tem um potencial, cara, que coisa mais linda. Então, bem indicado de fato. Tem muito advogado criminalista que ganha dinheiro com a segunda opinião, né? A famosa segunda opinião. O cara já tem um advogado escrito no processo e o cara, tipo, o advogado sumiu, o advogado não sei o quê. Geralmente, criminalista que rola muito do cara voltar para fazer uma consultinha, pedir uma segunda opinião do caso e numa dessa o cara assume o processo depois. E aí a grana rola forte, assim, nesse caso também, né? Então... Considerável, com certeza. Boa, vamos para a última, então. Que já está para lançar também empresas offshore, né? Que é para antecipar daí a sonegação do imposto. Que é o Brasil, só para vocês terem uma ideia, já possui, caralho, cerca de 809 Quando eu vi isso aqui, eu fiquei de cara, 809 mil empresas de fato regularizadas, né? Como offshore. Caraca, cara. É bastante coisa. E, cara, quem não quer pagar menos imposto, né? Eu acho que eu não vou desconhecer alguém que adora pagar imposto, pagar a guiazinha lá do governo, aqueles famosos 38%, 32%, 200 mil por cento que o cara vai e vai embora. Então, assim, o sonho de todo mundo conseguir pagar menos imposto. Dessa forma, você está fazendo isso legal, né? Antes de você sonegar o famoso imposto e esquecer de emitir a nota, você já consegue abrir empresas fora, né? E os advogados têm toda a tramitação e sabem como fazer isso muito bem para proteger ativo, diversificar o investimento do cara, proteger, inclusive, e reduzir o pagamento de tributos, enfim, e até internacionalizar o negócio, né? Depois que você quiser expandir e vender para fora também, tem uma porta de entrada muito mais fácil fazendo dessa forma. Então, esse também é um produto muito bom de golaço, porque, de novo, o que você tem que fazer para abrir uma empresa offshore, né? Que você tem que alguma coisa judicial ou alguma coisa extrajudicial, é tipo ir na junta lá das Bahamas lá e dar a entrada no pedido pros caras. Cara, eu só... um ponto importante, assim, né? Eu acho que a pessoa que vai procurar sobre offshore, né? Até mesmo sonegação fiscal, o que é interessante pra gente, que a gente olha muito, é que ele já, pela pesquisa, você já é qualificado. O cara saber o que é offshore, né? Ele tá interessado em procurar aquilo ali, gastar um pouco do tempo dele, né, para entender o que é offshore, puta, ele já está qualificado. Porque alguém deve ter dito para ele, caralho, offshore, as Caimãs, aqui, o cara, puta, tem os curiosos, né, os fakezão e tal, querem mandar uns bitcoin para lá, os caras querem lavar dinheiro, mas nós estamos falando de nego bom, a gente sempre tem. Mas, cara, é garantido que traz cliente? Por óbvio, todos esses produtos, quanto maior o tamanho, vamos colocar assim, do perfil do cliente, quanto mais nobre ele for, mais complexo é de trazer, né? Então, a gente tem, inclusive, assim, já dando um adendo, a gente tem feito muitos movimentos aqui e muitas causas que a gente já tem concebido, a gente já tem histórico. Nesse momento, a gente está fazendo negócios garantindo retorno, garantindo lead. Como é que está sendo isso? Dá um exemplo dentro do empresarial, por exemplo, então, de causas que o cliente chega aqui hoje e fala assim, não, cara, eu não quero ficar ali pagando e torcendo para vir lead, eu quero que vocês me garantam que vem lead. Que causa, por exemplo, do empresarial que hoje a gente garante? Cara, eu já vejo duas aqui, né? Primeiro é a questão da recuperação judicial, hoje está muito alta isso, né? Top. Questão de dissolução de sociedade, que foi uma que eu dei de exemplo, não é à toa. Eu acho que essas duas principais, acho que tem uma terceira agora. Tem a execução fiscal, tem entrada, mas entra muita pessoa física, entra também, como aqui no caso da sonegação e tal, entra a pessoa jurídica, mas é menos, né? Você tem que filtrar dentro daquilo que entra. Mas a recuperação, você lembrou, tocou num ponto interessante, cara. A gente tem um cliente, inclusive o Rafael, que puta bombou em um mês, o cara fechou 4, 5 contratos.
não é, óbvio, a venda da recuperação, até porque muitas empresas que estão num momento ruim, às vezes são empresas geralmente, eu acho até interessante, porque eu peguei um feedback que fala assim, cara, o cara que quando está quebrado, a empresa está quebrada, o cara está muito sem grana, cara, ele não vai procurar recuperação, falência, procurar como é que ele fecha o negócio redondinho. Ele fecha a porta e vai embora, né? Depois ele resolve, entendeu? Então o cara que vai procurar isso é um cara um pouco mais idôneo, um cara que tem um pouco mais, sabe? Puta, não, peraí, cara, preciso fechar esse negócio da forma correta, porque senão eu sei que isso aqui vai comprometer, inclusive, meu patrimônio. A bucha fica maior, certo? Então a gente sabe um pouquinho disso. Então, puta, vai aparecer aqui uma Americanas, ligou para você, ó, um abrigo. Claro que não. Vão aparecer empresas que às vezes nem vão conseguir, né? O juiz não vai dizer, ó, puxa, a recuperação judicial está aqui, está autorizada para você. Até porque isso não acontece por inúmeros motivos, vamos entrar no fim aqui jurídico, mas o que acontece muito? Você trabalha na questão do planejamento. Às vezes a empresa não precisa de uma recuperação, mas ela precisa de uma organização, de um advogado esperto que vai lá e fala, cara, vamos organizar a tua casa? Vamos fazer o seguinte, deixa eu conversar aqui com os seus clientes, mas o cliente está numa situação tão delicada que ele já não sabe mais como conversar, como lidar com aquela circunstância, né? O momento dele é muito delicado. Então a primeira coisa que ele faz, senta no caixa, segura um pouquinho. Vamos ver o que a gente vai pagar aqui para o fisco, né? Vamos negociar as dívidas agora. Um bom advogado, ele sabe negociar bem. Ele entra em contato, já vi isso acontecer, ele entra em contato com os fornecedores. Olha, meu cliente está numa situação assim, assim, assado, preciso que você não protege ele. Então, a conversa já muda. Então, o cara começa a regularizar a casa, sem nada, nem administrativo, nem judicial. E ele cobra para prestar esse serviço. Então, para a gente, isso é mais um tipo de causa, porta de entrada. O de solução de sociedade é golaço, porque as perguntas, as palavras-chave que a gente traz, enfim, estão totalmente relacionadas a alguém que, de fato, tem um sócio. Então, a gente percebe assim muito, como tirar meu sócio da sociedade, meu sócio morreu, briga de sócio. Então, o cara está procurando, cara, a gente já sabe, esse cara tá com BO. E a gente gosta, de certa forma, dessas portas de entrada nas empresas, porque elas são portas que têm dor, né? O cara precisa resolver aquilo, né? Quanto mais tira o sono, mais a gente gosta. Porque, no bom sentido, por óbvio, né? Porque a gente tende a conseguir aproximar melhor. Então, essas causas hoje que a gente tem tido um resultado, e vão muitas outras, todo mês tem coisa nova, a gente tem feito os negócios aqui que é muito, cara, vem cá que eu garanto para você. Então, esse número de leads aqui, dentro desse valor eu garanto para você. E aí, vai lá, vamos ver se você vai fechar alguma coisa na tua região, vamos ver se você consegue converter. Certo, Vitão? Maninho, acho que tem um último ponto que eu tinha notado aqui para a gente dividir só, era essa questão do formato atual e o formato que a gente está se transformando na prática, né? A gente já não é mais agência há um bom tempo, mas para quem não sabe, hoje nós somos, se você procurar TreeMind, você vai ver que a gente fala muito de tecnologia jurídica, né? Então nós somos plataforma e a gente está caminhando para algo. Algumas pessoas, quando eu conto do que a gente está fazendo, falam, cara, então vocês estão fazendo a mesma coisa que o Jus Brasil? Ótimo, ser comparado com o Jus Brasil, nossos amigos, uma puta empresa. De fato, muito parecido. A gente está lançando a nossa plataforma, então dependendo do momento que você estiver ouvindo, entra lá no nosso site, vai estar no ar ou não, ou manda mensagem para a gente aqui, a gente manda o link para você. E o que a gente está fazendo na prática, né? A gente está trazendo muitos leads, inclusive, porque a gente faz muito conteúdo orgânico, né? Para dentro dessa plataforma, para que a gente possa oferecer para esses clientes, né? Então, de todas as áreas, a gente está muito forte nesse primeiro momento com previdenciário e trabalhista, mas depois vai ter empresarial, vai entrar ali de muitos segmentos diferentes. Qual que é o objetivo? Possibilitar que o maior número de advogados possível possam ter ali um volume de leads que todo mês ele, TreeMind me disponibiliza aqui X leads gratuitos, eu vou trabalhando com aquele lead, faço o negócio, por óbvio, daqui a pouco, quero contratar um plano da TreeMind porque eu quero mais leads desse que está chegando. Então, a nossa ideia é jogar lead pra caramba para dentro, tá? A gente está com metas bem agressivas, bem ousadas. Sei que o Jus Brasil tem próximo aí de 300 mil leads por mês, os caras são muito fera nisso, e a gente vai trabalhar no mínimo aí um foco de uns 10% disso, já seria um volume extremamente expressivo, então você vai ver muito lead, fica com a gente, acompanha, manda mensagem, sabe, pede para entrar, a gente é parceiro, cada dia o negócio está aumentando cada vez mais e eu fico olhando na plataforma, às vezes os leadzinhos que me dá vontade de atender, assim, tem coisa muito boa e o melhor, de graça, a gente não está cobrando por isso ainda. Então, você que acompanha a gente no podcast, cara, adoro vocês, estou acompanhando faz tempo, tem muito cliente aqui que nos acompanha, faz contato aqui, ainda mais você que já é cliente, já é de casa, quero me dar acesso aqui que eu quero experimentar esse negócio, tá bom? Cobra do time mesmo, porque pra gente é um prazerzaço e, por óbvio, né, ajuda pra caramba ouvir o seu feedback sobre aquilo que a gente tá fazendo, aquilo que funciona, aquilo que a gente acerta, aquilo que a gente erra aqui, porque a gente também não é dono da verdade, então a gente tá testando um monte de coisa e, ao mesmo tempo, a gente erra muitas delas. Certo, Vitão? Faltou algum recadinho aqui, maninho? Cara, principais pontos acho que são esses daí, né? Então tá bom. Cara, a gente vai voltar, então, esse podcast você vai estar ouvindo em maio, final de maio a gente grava já dizendo que vai estar disponível em junho, beleza? Vai ter uma enquetezinha aqui, não deixa de responder, coloca 5 estrelinhas pra gente lá no Spotify, compartilha aqui esse podcast com sócio, compartilha no grupo do escritório, diz, olha o que os caras lançaram aqui, cara, olha que coisa interessante.
tem, de verdade, muita coisa massa. A gente tá adorando aqui, porque todo dia alguém compra, pô, olha isso aqui que o cara pediu para gente lançar, olha a causa, olha o nicho. Cara, eu fico pensando esse dia, só para finalizar o raciocínio, são 30 milhões de processos, não cheguei a um número, tá? Só pensamento mesmo. 30 milhões de causas. Tudo bem que tem muita coisa aqui que é contencioso. 30 milhões, qual que é a variação, sabe, de causas que a gente pode trabalhar nisso? Cara, eu não cheguei no número, mas é bizarro. Eu acho que é bizarro esse número. Acho que dá pra gente falar tranquilamente, assim, que a gente poderia ter 1000 causas, assim, sabe? Porque 1000 causas, puta, a gente tá falando ainda que cada uma, se eu não tô errado de conta aqui, seriam 30 mil dentro de 1000. É 30 mil vezes 1000, é isso mesmo? Era 30 milhões, é isso aí. Cara, então é muita coisa. Então é muita causa de nicho e muita gente procurando. Então, se tem 30 milhões de processos, cara, claramente a gente tem mais do que 5, 10 vezes pessoas procurando. Puta, tem oportunidade demais, é um oceano azul que a gente está lidando aqui e certamente você vai ver muita novidade aí pela frente. Boa. Certo, maninho? Então, Fechou. Já sabe, pesquisa a gente aí como Trimind, deixa sempre o comentário, tá vendo pelo YouTube, xinga a gente, elogia, tá? Manda pergunta que a gente fica bem contente de saber que esse conteúdo está sendo útil para você. Ok? Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!